hoje temos a estreia do filme João o Maestro. Cinecultura esteve na pré-estreia, tivemos a oportunidade de acompanhar a coletiva e conversar com todo o elenco. Gente, uma história linda de um lutador e de um vencedor antes de tudo. João Carlos Martins recebeu um convite alguns anos atrás do próprio Clint Eastwood para fazer esse filme lá fora. Esse reconhecimento vinha lá de fora. Pois não, o maestro não quis. Conversou com o Mauro Lima e teve a oportunidade de rodar aqui no Brasil com atores brasileiros. Inclusive o maestro participou de toda a produção do filme, inclusive na seleção das músicas que são tocadas por ele mesmo. Vale a pena conferir o bate-papo com todo o elenco de João o Maestro agora aqui no Cinecultura. Cinecultura tem prazer de ter a estreia do João o Maestro e receber o maestro, antes de tudo, maestro João, bem-vindo ao Cinecultura, diretor Mauro Lima e Alexandre Nero. Que trabalho, gente, de tirar o olho quando você assiste um filme como esse, antes de tudo pela referência da nossa história de brasileiros, né? Brasileiros que se destacaram, que valorizam a nossa história antes de tudo e valorizam o nosso povo. Maestro, fala um pouco desse filme, um pouco da sua vida, né? Foi algo que eu não esperava que ia acontecer em vida, mas todos os meus sonhos acabaram acontecendo em vida. Por isso que eu sempre digo que a pessoa corre atrás dos sonhos, quando ela menos espera, os sonhos acabam correndo atrás dela. Então, mas realizar um sonho, mas com a qualidade que o nosso diretor, o Mauro Lima, os atores liderados pelo Nero, o Pandolfo e o Davi, realmente me emocionaram. E eu, que sou um velho chorão, quando eu assisti para valer o filme já no cinema, as lágrimas vieram aos olhos de tal forma que o Mauro conseguiu trazer a emoção de uma vida cheia de altos e baixos, mas para as telas do cinema. Mauro, como que é contar essa história nas telas? Na realidade é um desafio, assim, porque é uma história tão extraordinária que levar isso a uma tela de cinema grande enfim, os primeiros momentos que eu tive contato com essa história, eu me lembrei muito de filmes, como filmes de biográficos com histórias incríveis e grandiosas, e também como filmes de desafios, assim, quase como um filme de boxe, por exemplo. O cara tem aqueles, desafia um, desafia o outro, desafia o outro, desafia o outro, desafia o outro. Aí no último assalto, do último momento do filme, da última luta, eu tinha um pouco essa visão também, tomando contato com a história deles. Então eu enxergo um pouco assim, foi um desafio para mim, como que eu comparo aos desafios dele ao longo da carreira dele. Por ser um filme que conta a história de um músico, teve alguma dificuldade, algum momento, você fala, travou, como resolver? Existiu algum momento assim de tensão por ser... Acho que todos. Não, quando eu comecei a ler sobre ele, eu ouvi da boca dele as histórias, eu comecei a ver que era realmente um desafio, porque eram coisas... então ele tocou no Carnegie Hall para, sei lá, 300 cadeiras extras, não sei lá. Depois ele foi para o Barbican Theater, não sei o quê, depois o maestro falou de tal, depois o Leonard Bernstein disse aquilo, depois ele encontrou com sei lá quem, não sei aonde. Porra, depois estava num programa e aí quando eu ia... Clint Eastwood chamou sim, também. E eu ficava humildemente, às vezes, recorrendo ao Google para falar, puta que eu fui lá num programa lá em Los Angeles, na NBC, sei lá, eu olhava assim, programa histórico da NBC, que pesquisar 30 anos no ar. Pesquisar a história dele, gente, realmente são páginas do Google, né? Porque, olha, eu estudei ontem e ainda terminei, eu estava terminando agora antes de entrar, porque... Tinha um documentário alemão feito na Alemanha, que foi uma das coisas que eu vi primeiro, assim. Que também eu ia assistindo aquilo e ia vendo aqueles caras, autoridades, assim, falando sobre o João, assim, babando o ovo, literalmente, sabe? Inclusive o próprio Dave Brubeck, vivo ainda, né? Que tem naquele documentário,
Isso. Fazendo um dueto ali. Isso, e ele falando como é que ele achava que Bach tinha sido tocado. Né? E eu vi aquilo no documentário, e ele com o Brubeck lá na casa do cara, e o cara, não sei o que maravilha, e ele tocando com a mão esquerda, e o cara, ali, onde é que eu tô me metendo? Onde eu vou? É que eu fui amarrar meu bode. E a escolha do elenco é uma coisa assim espetacular. O Nero tem um trabalho no teatro, um ator, televisão esplêndido, cinema, e no teatro, não tive oportunidade, o último show que teve, o seu último espetáculo no Teatro Vivo, eu falei assim, que fera, que maravilha. E quando você vê o Nero no elenco, né, fala, pô, que complemento aí, que junção de qualidade de astros. Como que é, Nero, tá encarando essa fase, tudo? Bom, uma honra estar no filme, um filme desse porte, um filme sobre o João. Como eu não sou o João no filme, eu sou o Jota do João, né? São 4 Joões, porque o próprio João, inclusive, entra no filme, né? Então, eu faço parte de um deles, e, como eu disse, não vi o filme, mas já ouvi maravilhas, já ouvi maravilhas do Davi e do Pandolfo. Então, assim, é muito grandioso, assim. O João é um cara típico, né? É um herói típico da tradicional sei lá, de qualquer tragédia grega, né? É o cara que toma burdoada a vida toda, toma porrada, o vilão tá o tempo inteiro castigando ele e no final ele vence. É muito maluco, é bem uma história típica de um herói, o herói solitário, né? Inteiro lá. E Nero, você acha que não é um momento também que afaga um pouco o ego de nós, brasileiros? Que a gente vê tanta coisa que envolve, às vezes, eu falo, a primeira coisa do filme foi esse homem é um vencedor, e que fortalece a gente num momento assim, político tão complicado que a gente vive no nosso país. Eu acho, fala, calma aí, meu, tem uma luz no fim do túnel de alguma forma, eu posso acreditar na nossa história, ou... Você perguntou para a pessoa errada, eu sou muito pessimista. Eu sou muito pessimista em relação à política, eu sou muito pessimista. Mas assim, eu acho que assim, ontem num jantar da ACD, a presidente disse uma coisa bacana. Ela disse que no Brasil falam-se muito, o que preocupa não é o que falam do Brasil, é o que não falam do Brasil. Né? E o João é um pouco dessa história, assim, que não falam, que falam pouco. Né? Eu conheci o João também, como o Mauro falou, eu conheci o João assim, aquele cara que toca o piano com alguns dedinhos e que emociona a gente fala que coisa linda ele tocando e tal. Mas assim, quando eu fui estudar para fazer o João, eu fiquei assustado com o músico que é, e que ninguém toca nesse assunto, assim, sabe? Ninguém fala muito, ninguém relembra o tamanho desse cara. Quer dizer, sei lá, nosso Pelé, nosso Garrincha é de uma potência muito grande. O pianista que esse cara foi. Eu acho que o bom desse filme é que talvez ele tente equilibrar a qualidade da história e do que aconteceu de bom na vida dele a se equiparar com a tragédia, né? Quer dizer, ele é muito conhecido pelo que aconteceu popularmente hoje em dia, ele é muito conhecido pelo que aconteceu de ruim com ele, que é a perda do movimento. E nem tudo o que aconteceu de ruim é sabido, quer dizer, a maioria das pessoas que eu falo, estou fazendo um filme sobre o João Carlos Martins, eles conhecem a história do maestro que perdeu o movimento das mãos de tanto tocar piano. É meio isso que as pessoas pensam. Dele, né? E acham que o que se abateu de mais terrível para ele no meio ali da vida foi perder o movimento das mãos por excesso de, como é que chama, como é que é aquela sigla? Lesão por esforço repetitivo. Esforço repetitivo. Mas ninguém sabe do negócio que entrou a pedra, de caiu jogando com a Portuguesa, que coincidentemente é o time dele, que já é uma loucura. Aí o cara já torce para a Portuguesa. Essas coincidências é que eu digo que foi o destino, desafiando ele na biografia dele. O assalto na Bulgária, o negócio do cérebro, que passa exatamente pelo estímulo da fala. E o sucesso que ele teve como pianista. E aí teve coisas que parecem footnote, assim. Mas eu fiz questão, não daria para filmar, mas eu fiz questão de
de ser dito. O cara que foi o primeiro disco de ouro da história da música clássica. Quer dizer, isso eu botei ali num diálogo, mas era importante que se soubesse o quanto, onde esse homem foi, a despeito da história da superação. Mesmo sem nenhum acidente, ele já tinha chegado muito longe antes do primeiro problema. Como um jovem com um talento absurdo, equiparado ali ao Glenn Gould, e que até fotografou com o Charlie dele, não foi isso? Para falar que a primeira capa de disco. Então, acho que isso é o que precisava ser mostrado também, que ele é um vencedor a despeito dele ter que superar problemas. A última coisa para eu dizer é o seguinte: a pior coisa que aconteceu na minha vida foi perder as mãos pro piano. E a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi perder as mãos pro piano. Pronto. 17 de agosto, nos cinemas, João, o Maestro. E dia 13 de agosto, o Teatro Opus Nero. 15 de agosto? Corrigindo, dia 15 de agosto, 2 dias antes. O Nero como solista da Baquiana Filarmônica SESI São Paulo. Maravilha. Obrigado, Nero. Valeu. Somente de 100 em 100 anos aparece um pianista com tamanho talento. Vê que existem dicionários que definem obsessão como perseguição diabólica. Agora nós vamos ver o solfejo, da página 4. É isso que eu quero que você toque. O silêncio. Memória. Filho, eu trouxe isso aqui pra você. Have you kissed him now, banana? Esse propulsion by bar. Eles estão aplaudindo ainda. De pé. Se quiser, pode fazer o isso. Minha mão. É como se eu fosse casada com um homem apaixonado que não consegue enxergar mais nada em volta. Who manages these hands? The angels? The devil? I can no longer play piano. Não importa as notas, desde que você seja capaz de provocar uma sensação. Eu tenho 3 semanas. 3 ridículas semanas. Inteiras. Um dia você me disse que deixou de ser tímido quando subiu no palco. The monster is back. Tô fazendo tudo isso agora, filho, porque um dia vai ser tudo seu. Mas esse ano a colheita vai ser muito boa. De 1º a 24 de setembro, Festa de Flores e Morangos de Atibaia. O nosso segredo é a tradição. Apoio Sun Patience. Realização A Horta. Quando encontramos um desafio, a gente se une e faz acontecer. Em Atibaia, o trabalho não para. A prefeitura investe pesado em asfalto. A cidade está mais bonita e bem cuidada. E obras importantes estão saindo do papel e se tornando realidade. Em Atibaia é assim.
Quanto mais desafios, mais a gente trabalha. Prefeitura da Estância de Atibaia.